qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa hoje, da AgroZap, é levar tecnologia para quem precisa. Imagine hoje que a Dona Maria, no interior de uma cidade lá da Bahia, sou baiano, o filho dela se machucou e ela não sabe como cuidar dele agora. E ela pode consultar num número de telefone alguém que responde 24 horas por dia, 7 dias por semana, que em 4 segundos dá a resposta completa para ela, podendo ser por áudio ou por texto, entendendo erros de digitação e gíria dela, e isso salve a vida do filho dela, ou isso salve a lavoura dela, ou isso resolva um problema da colheita dela. E eu entregue isso de forma gratuita. Será que a inteligência artificial vai dominar a humanidade? Bom, se você é como eu, na década aí de 90, assistiu Exterminador do Futuro e tantos outros filmes, deve ter até um pavor quando escuta falar de inteligência artificial. Pois bem, para desmistificar todas essas percepções que a gente tem sobre inteligência artificial, o Negócio em Foco, mais uma vez subindo a régua dos convidados, traz para você uma personalidade dentro dessa área. Vou apresentar para vocês o Davi Souza. É um baiano de 35 anos, formado em sistemas de informação, a famosa TI, atua na área de startups já desde 2019 e hoje ele tem inteligência artificial com foco na força do nosso país, o agronegócio brasileiro e tantas outras segmentações importantes que a inteligência artificial pode nos trazer. Seja você bem-vindo ao Negócio em Foco, seu programa semanal de notícias e entretenimento voltado para o mundo dos negócios. Davi, muito obrigado. Obrigado. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Que prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui falando com todo mundo, falando com você em especial. Vai ser um dia muito especial, porque hoje a gente vai falar bastante sobre aquilo que tá dando friozinho na barriga das pessoas, né? Sim, você falou do Exterminador do Futuro, e eu e o meu sócio, nós nos sentimos como a Sarah Connor aí, que a gente tá falando que inteligência artificial tá chegando e as pessoas não davam ouvido pra gente. Meu Deus do céu. Olha, que você já trouxe uma memória afetiva, emocional daquela época, daquele filme. Mas, bom, antes de falar de inteligência artificial, porque é um assunto que, apesar de estar um tempo no mercado, ele ainda é muito recente, tenho certeza que sua história começou de algum ponto, né? Essa Sarah Connor, esse John Connor, melhor, né? Esse John Connor aí, ele teve alguma história na infância, na adolescência. Eu queria que você contasse pra gente. Eu sempre tive o sonho de ser pai. Meu objetivo de vida era ser pai. Quando a gente pergunta aí, você quer ser advogado, você quer médico? Sim, com 15 anos eu já tinha decidido que meu objetivo era ser pai. E pra gente ser um pai presente, a gente precisa ter tempo para ser presente, para levar filho na escola, para levar para brincar, para participar. Então, quando eu estava ali em 2016 aproximadamente, acho que 2016, eu pensei, poxa, preciso empreender, porque por mais que empreendedorismo seja difícil, você vai lutar, você vai trabalhar mais do que 60 horas na semana durante um período. Quando você tiver uma idade mais avançada, se você fez tudo direitinho, tudo der certo, você consegue ter tempo, mais conforto. Você não é um CLT, você não está escravizado de um trabalho para cuidar dos filhos. Então, em 2016, eu tive uma loja de quadros geeks pelo Instagram. É muito engraçado isso. Eu ia num site de papéis de parede de alta definição, aqueles papéis de parede 4K, né? E pegava aquelas imagens ali, colocava, alguém quer esse quadro? Um quadro, R$50. A pessoa, legal, quero esse quadro. Eu simplesmente pegava a imagem pronta da internet, ia na gráfica, fazia impressão, ia no lugar de moldura, fazia moldura e tirava 100% do valor ali quando vendia. Após um período, conseguimos fazer um financiamento no famoso Banco do Nordeste. O melhor financiamento para você pegar de empresas lá do Nordeste é lá, os juros baixíssimos. Peguei o empréstimo para montar uma hamburgueria. Tive meus pais ali como fiador, enfim, ajudando nessa frente. Então, 2016 até 2018, quase 19, eu tive uma hamburgueria geek. Eu sempre fui muito geek, gosto de anime, essas coisas. Foi minha primeira experiência de empreender. Aprendi na marra ali como, às vezes, o funcionário dá trabalho, como lidar com gestão de produtos, como falar com fornecedores. E de lá para cá, 2020, 2019, vim para São Paulo para justamente vir para essa área de startups. Não quero um modelo tradicional, quero criar algo diferente, algo novo. Antes só da gente entrar nessa fase importante das startups, bom, o teu desejo de ser pai te levou a empreender, né? Muitas pessoas às vezes já sonham em montar um negócio desde pequeno e você era ser pai, era esse... Exatamente, esse era o meu objetivo de vida, era ser pai. E aí você vê na internet muitos casos assim, você vê, poxa, a pessoa não sabe o que é bom.
É de fato, né? Eu tenho um enteado, tem 18 anos, já tenho o prazer de ter esse relacionamento familiar. Imagina então, o filho aí deve Tem ser uma filhinha de 3 anos hoje, 3 anos. Ana Cecília. 3 anos. É. Quando você tomou a decisão, então, de empreender, buscando esse objetivo, existia ao longo do tempo ali do empreendedorismo, talvez uma ideia na sua cabeça de, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui... Ou não, você seguiu aquela linha, só foi continuando? Então, eu segui aquela linha. Eu tentei, quando você é mais novo, você tenta fazer concurso público, trainee de empresa A, B, C, mas eu não consigo me ver sentado atrás de um escritório, aquela coisa de sempre, né? Pô, pelo amor de Deus. Se eu for ficar sentado aqui agora, falando papo sobre inteligência artificial, a gente fala 8 horas. Se você pedir para eu trabalhar 4 horas digitando um formulário aí, pelo amor de Deus, não dá. Então tem essa questão aí da mente ser acelerada e a gente está sempre pensando coisas, mas eu queria empreender, mas não tinha algo assim, não, tem que ser tecnologia, tem que ser alimentação, tem que ser saúde, não. O que vier, o que der condição aí de ser um pai full time. Legal. E aí você se envolveu com quadros geeks. Isso. Você quer trazer só uma ideia pra gente do que é geek, pra quem não sabe? Então, eu sou muito nerd, eu sou bem geek. Geek é o nerd mais focado para tecnologia, mas eu também sou nerdão assim, de anime, séries. Eu assisto bastante anime japonês, cultura japonesa. Vou para esses eventos que tem lá o pessoal fazendo cosplay. Já fiz cosplay, tá? Então, eu tenho essa minha frente bem nerd. Inclusive, minha filha tá lá em casa, 3 aninhos, tá esperando pra gente assistir o episódio 28 de Pokémon. A gente tá assistindo junto, foi o primeiro anime / desenho que a gente tá acompanhando junto. Ela, vamos assistir. E ela fica esperando. Então, isso é ser nerd, ser geek, tá voltado à tecnologia, jogar RPG, já fui mestre de RPG, tenho coleção de board game, action figure, essas coisinhas. Você acredita que empreender, principalmente no começo, né, quando a gente está ainda se descobrindo nesse mundo, faz sentido eu associar alguma coisa que eu gosto para ser mais fácil a jornada empreendedora? Faz sentido, sim. Quando a gente gosta de algo, a gente tem conhecimento sobre esse algo. Quando eu vendi quadros geeks, e eu sabia que o quadro do Homem-Aranha e do Homem de Ferro tinha mais chance de ser vendida do que o quadro do Lanterna Verde, porque eu conheço o público nerd que é a fanbase do Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, Homem de Ferro são os maiores. Homem de Ferro só depois, por exemplo, dos filmes da Marvel, ele não era nem um dos top 15 favoritos. Então, por esse conhecimento, por você gostar de uma área, me leva a saber qual quadro tem mais chance de vender. Por causa disso também me leva, quando tem Hamburgueria Geek, ter um joguinho de Guitar Hero, comprar uns board games, ter revistinha, transmitir campeonatos de League of Legends, de esportes lá, organizar eventos de card game, Yu-Gi-Oh!, Magic, porque eu sei que é algo que vai trazer o público que eu conheço que gosta daquilo. Então, quando a gente empreende uma área que a gente gosta, tem mais chance, sim, de sucesso, ao meu ponto de vista, porque essa área que você gosta, você tem mais conhecimento. Então, você consegue agregar o seu conhecimento naquela área que você está empreendendo. Eu vejo muitos empresários que começam a jornada e têm dificuldade de inovar, mas é exatamente pelo fato de ter pouquíssimo conhecimento ou não ter nenhum prazer com a área que está atuando. Talvez ele mirou o dinheiro no primeiro momento, não estou dizendo que é um motivo ruim, pelo contrário, muita gente começa a empreender porque quer melhorar de vida. No seu caso foi um motivo bem peculiar, bem diferente, mas ainda assim é um motivo muito forte, muito importante, mas a dificuldade de inovar está muito relacionada ao baixo conhecimento da área que atua. Então eu vi que você comentou aí sobre a sua hamburgueria, eu vi que ela tinha vários diferenciais, talvez nenhuma outra tinha, né? Então, o Instagram dele tá funcional, se as pessoas tiverem curiosidade de ver, é Geek Burger SE. O burger é tipo Burger King, não tem aquele U, então é Geek Burger SE. O Instagram tá funcionando lá, tem as fotos, vocês vão ver bem mais magro lá também, mas tem os vídeos, tem o pessoal comprando os quadros na loja, tem concurso de comilança de batata, enfim, tem muitas coisinhas lá ainda que dá saudade, quem sabe no futuro a gente volta com alguma coisa semelhante aqui para a área de cá. O que aconteceu para você ter tomado a decisão de deixar a hamburgueria e aí sim migrar para São Paulo? Curioso, tá? A gente não conhece os planos de Deus, a gente não sabe os caminhos que ele quer que a gente trilhe, a gente só confia. A hamburgueria foi aberta em 2016, 2017, minha esposa trabalhava comigo, até então namorada, trabalhava no caixa comigo, a gente casou em 2017, 2018 estava lá com a hamburgueria, e sabe aquele feeling de tipo, algo vai acontecer?
A gente não tinha um delivery muito forte. A gente tinha os maiores receitas eram em transmissões de séries como Game of Thrones. A gente fez a transmissão, lotou, dava um faturamento bem legal. A gente tinha um faturamento bom. Você transmitia a série dentro da hamburgueria? Exato. Por a gente estar numa região não tão central, quando a gente fala no sentido, por exemplo, vou abrir aqui. Se você está em São Paulo e você liga o Spotify para transmitir uma música no seu vídeo, alguma coisa do tipo, na sua loja, existe uma chance de ter uma fiscalização, ter um problema, ter alguma coisa no sentido. Lá a gente não tinha muito... Tranquilamente, olha, vou transmitir aqui, tranquilo. Peguei a TV a cabo, botei no telão, botei o projetor. Quem quiser vir, venha. O pessoal vinha para assistir, divulgava nas redes sociais, o pessoal ia assistir e lotava. E na cidade tinha 3 lugares que estavam transmitindo os episódios ao vivo da série, entendeu? Então, o pessoal ia, a gente botava lá o pessoal para comer, acabava, enfim. Mas o último episódio lotou. Tinha gigante. Então, era um faturamento bem legal, mas veio aquele fim ali, olha, a gente está faturando X, a gente consegue tirar aí 1/10 disso como lucro para a gente. Tá bom? Não tá. A gente subia 15%, 20% do dinheiro a gente conseguia reter. Legal, tá bom. Mas veio um feeling de isso aqui não vai crescer mais do que isso. Isso aqui tá no limite. A hamburgueria tem um espaço físico. E eu nem sabia que ia chegar a pandemia um tempo depois. Se a gente tivesse aberto com a pandemia, eu tinha quebrado feio, porque eu não tinha um delivery forte. O meu diferencial era no presencial, a pessoa ir lá para pegar um jogo de tabuleiro, botar na mesa, pegar o fliperama, um guitarreiro e jogar enquanto come. Se não tem... Meu delivery não era tão forte quanto o meu presencial. E algum tempo depois, meses depois, veio a pandemia e eu já tinha fechado, já tinha vendido, tinha conseguido pagar todo o financiamento, saí de lá com um Sandero, um carrinho, então deu para vir para cá tranquilo, não foi algo negativo nesse ponto de vista. E a vinda para São Paulo, então, começou a partir daí, começou a construção dessa nova história. Exato. Cheguei em São Paulo, curiosamente, numa terça-feira. Na quinta-feira, a internet estava instalada. Eu busquei, como eu conhecia do mercado geek, eu busquei sobre empresas que trabalhavam com eventos geeks. Na quinta-feira eu achei uma empresa, botei a roupa, fui lá, bati na porta da pessoa, a pessoa me atendeu, segunda-feira eu estava trabalhando. Então eu cheguei numa terça e em 6 dias eu estava empregado aqui. Porque, modéstia à parte, eu sou solto para falar com a pessoa, consigo chegar na pessoa e tudo bem e tal, entender o que a pessoa... Enfim. Então comecei a trabalhar 6 dias depois. Foi uma empresa aí que estava organizando um evento geek, um evento, mega evento, tinham fechado espaço aí, enfim... A empresa acabou não indo para frente, mas eu fiz conexões ali legais enquanto trabalhando lá na empresa. Uma dessas conexões, eu desenvolvi uma ideia de uma startup, estava bem na ideação, e eu fui no famoso LinkedIn e procurei alguns investidores anjos para apresentar. Apresentei para uma dessas pessoas, olha, eu tenho um projeto, uma ideia chamada AO, uma rede social assim, com NFT, classe A e tal. Ele, cara, fora de série, vem aqui apresentar. Fui na empresa dele, apresentei o pitch e tal. Ele falou, olha, eu não entendo nada sobre isso, esse mercado, não sei se vai fazer sentido. Imagina, em 2020, alguém vir falar sobre uma rede social com NFT, com um blockchain, enfim. E ele falou, mas eu gostei de você, eu queria que você trabalhasse para mim. E eu, olha, legal, consegui um emprego para trabalhar lá como analista de inovação. Depois de lá eu saí, teve uma vaga para gerente de inovação em uma outra Venture, uma Venture Builder. E aí eu fui lá, me inscrevi, passei, comecei a atuar nessa Venture Builder. E foi um projeto bem legal. Foi a primeira Venture Builder de tese Web3. Então a gente só captava startups de metaverso, IA, blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, enfim. Esses assuntos aí. Bom, saiu com a cara e com a coragem. Loucura. Montou um projeto e foi batendo nas portas, conseguiu um trabalho e muita história continuou a partir daí. Isso. A maioria das pessoas travam nessa hora, quando a princípio eu não vejo saída para algo. E no seu caso você ainda começou a trabalhar, ou seja, supostamente baseado no seu plano inicial de empreender, você também teve uma tomada de decisão ali de voltar para o mercado. Sim. Quais são os fatores determinantes aí que, primeiro, definem essa personalidade de risco sua? Certo. Porque um perfil mais geek, a gente entende, a gente cria, né, uma ideia de uma pessoa mais introspectiva, que fala pouco. E aí também, tomar essa decisão de voltar para o mercado, como foi isso para você? Então, necessidade, né? Quando a gente pensa
que estava com filha já e minha filhinha estava nascendo, e você pensa, pô, meu sonho é ser pai, meu sonho era empreender para full time com ela, mas por enquanto ela ainda tem 1 ano, ou vai fazer 1 ano, tem meses. Quando ela tiver 3, 4 anos, daqui a 3, 4 anos eu já quero ter saído desse emprego e já estar empreendendo de novo. Então é algo temporário. E mesmo esse emprego era algo na área, porque é analista de inovação, você está ali no meio de startups, eu aprendi muita coisa, né? Fala até que agradecer ao Roberto Pina, né? Que é o CEO na época da 77, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade nessa área de inovação e startups. Então, aprendi muita coisa lá. Eu era muito sem foco, às vezes, em vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e foi uma coisa que eu tenho trabalhado, ainda preciso trabalhar na questão de manter foco. E de lá, depois fui para Gutenberg Ventures, com o Gustavo Carriconde também, agradecer aí. Foi um cara que também mais calmo, mais lento, não lento no sentido negativo, mais lento, mas no sentido de tranquilidade para fazer as coisas. Então, também aprendi a desacelerar em alguns momentos. E de lá, foi quando eu conheci meu sócio da empresa que eu estou hoje, que é algo bem fora de série. Agora você vai contar essa história, né? Porque sua vida foi cheia de encontros ali, né? Exato. Situações que, do nada, apareceu alguém que você casou, do nada apareceu alguém que você foi apresentar um projeto e virou seu empregador, que te colocou nesse mundo que você está hoje. Exato. E aí aparece teu sócio. Conta um pouquinho sobre esse posicionamento. E você disse uma palavra lá atrás, que eu considero uma das mais importantes para o mundo de hoje, network. Sim. Muita gente negligencia isso ou entende o network de uma forma errada. Então, qual que é a tua visão sobre o network e o que ele fez na sua vida? Network é tão importante que eu estou aqui hoje por causa do network, né? Eu faço parte de um clube de network no Net Club Alphaville, e a Dani fez essa conexão entre a gente. Obrigado, Dani. Então, network, sim, é bastante importante, mas não é aquele network sanguessuga, né? É um network mais de protocooperação, digamos assim, onde os dois lados ganham. A gente vê muitos eventos, quando eu vou participar, o pessoal dá o cartãozinho de network, a pessoa quer, mas né, vem a mim, mas vosso reino nada. Então, é uma frase que meu pai falava. É máquina de cartão, né? Sai assim no evento achando que cola, né? Então, por exemplo, como é que foi essa loucura? Quando eu entrei lá na 77 com o Roberto Pina, trabalhando lá, conheci o Ivan, a Roxane, enfim, conheci o pessoal que trabalhava lá. É um network, é um contato. E quando você sai ou não de lá, você não sai fechando a porta, você sai com a porta aberta. Então, hoje, eu tenho contato com eles, falo isso. E aí, a história é sobre o meu sócio lá, né? Então, eu fui para a Gutenberg Ventures como gerente de inovação, comecei a atuar lá, e 2022 para 2023, eu olhei muito pitch de startup. A minha atuação já estava mais robusto ali, e chegava pitch de apresentação e eu analisava, convidava para uma call chamada, um vídeo chamado Call de Fit, para ver se tinha fit entre a startup e nossa tese, nosso portfólio, enfim. E foram mais de 150, mais de 200 startups que eu pessoalmente avaliei de fazer uma videochamada. E numa dessas, lá no final de 2022, apareceu um cara, meu sócio, João Wachuti, com uma startup chamada Joia Digital. Olha a loucura que eu vou falar. Você vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. E aí que entra a questão de a gente ver a oportunidade quando as pessoas às vezes não estão vendo a oportunidade. As pessoas criticam, mas sem ver o lado bom disso. Ele chegou com uma startup que era Joia Digital. Imagine que você tem um anel que tem aquela conexão NFC, semelhante a um cartão aí. E nesse NFC, quando você lia no celular, lia em um aparelho, lia em algum device, exibia um NFT, uma arte digital, de um diamante, de um rubi, que você poderia comprar ou criar virtualmente com um designer de joias virtuais. Por trás disso, ele pegava uma criptomoeda chamada Pax Gold, é uma moeda que tem lastro real em ouro, porque a empresa lá nos Estados Unidos, eles colocaram no cofre X milhões em ouros para dar lastro real nessa criptomoeda que simboliza esse ouro que está lá no cofre. Então, ela oscila de acordo com o valor do ouro. Ele pegou essa moeda para dar lastro nesse NFT. E você tinha agora, então, um anel que você poderia ter 15 quilos de ouro, 1 quilo de ouro, porque era essa moeda que tinha o valor do ouro real, atrelada nessa arte digital que poderia ser um diamante, rubi. E se você entrasse no metaverso, você podia mostrar tal, esse anel tinha valor real. E se esse anel fosse roubado, você fazia o quê? Você desacoplava esse NFT dele e colocava em um novo anel. Então, ele criou uma joia que era digital, você podia ver no metaverso, ver no mundo real,
e que o valor dela não tinha como ser roubado. Porque se a pessoa roubasse esse anelzinho aqui, você comprava um outro de 20, 30, 40 reais e acoplava o seu anel digital no NFC desse anel aqui e ele voltava a valer 200 mil, por exemplo. É louco. É loucura. Como isso vai chegar no mercado? Como eu vou ensinar o público a comprar um anel digital? Como essa startup vai dar certo? Talvez dê certo, não agora. Talvez daqui a 3 anos, o metaverso mais à frente e tal. Mas como é que um cara fez isso tudo sozinho? Essa é a pergunta que eu fiz. Pô, o cara chegou aqui sozinho, solo founder, me apresenta um negócio louco desse que ele fez sozinho, com um lastro de NFT, com NFC, não sei o que. Caraca, esse cara é fora de série. Então eu mantive contato com ele. E em março do ano passado, março de 2023, João, o que você está fazendo? Ah, Davi, eu coloquei inteligência artificial para atender as 3 unidades da padaria, da panificadora aqui da minha esposa. Como assim? A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp da loja, ou no Instagram, ou no Facebook, e é uma inteligência artificial que atende. Tira dúvidas sobre os pedidos, preço dos produtos, manda foto, faz o orçamento, passa para a vendedora qual é o produto que vai ser feito. Eu falei, caraca, vamos vender isso. A gente começou a modelar esse negócio e... Antes de você entrar nessa área, eu lembro que tem uma entrevista muito marcante do Bill Gates num talk show. Ele fala sobre a internet, o cara fala, peraí, mas essa internet aí que você está contando, eu já estou um pouco mais familiarizado com a inteligência artificial, porém eu vou fazer o papel de quem está em casa e não conhece absolutamente nada sobre isso, tá? Vamos colocar nesse papel aqui, claro, fazer aquelas perguntinhas bem... Primeiro de tudo, de fato, tudo isso que a gente está falando sobre inteligência artificial, cara, isso é real, isso tem aplicação prática ou é uma matéria de ficção científica que não vai colar? Tem muita aplicação prática. Se não tivesse aplicação prática, eu não teria pedido demissão em março, quando eu conversei com o João para, vamos montar uma startup. Então, eu tenho vivido aí num cash burn, pessoal, tô queimando dinheiro pessoal aí, de março do ano passado até março agora. Literalmente, quando a gente fala aí dessa parte, é arriscado? É arriscado. Meu dinheiro está sendo queimado para a gente lançar essa startup, março, quando a gente idealizou, até março agora. E, felizmente... Aos 45 do segundo tempo, Deus abriu uma porta e a gente está recebendo investimento justamente agora em março, onde meu dinheiro total iria acabar, eu não teria dinheiro para pagar mais aluguel, por exemplo. A gente vai ter um aporte aí de uma empresa, a gente está na parte de diligência aí, para a gente acelerar. Inteligência artificial, sim, é isso tudo e muito mais. E as pessoas não fazem ideia do que... As pessoas pensam que é só um assistente, é alguém para digitar texto num GPT-4 no site. As pessoas conhecem o GPT, mas elas não sabem que hoje a gente tem, sei lá, 15 GPTs espalhados aí. A gente tem o Gemini, Gemma tem Lambda, tem, sei lá, tem o Mistral, enfim, tem várias frentes aí. Então, a JP Morgan estima aí que até 2030 a gente vai ter 300 milhões de postos de emprego que vão vão deixar de existir por substituição de inteligência artificial. A gente vê aí, só para vocês vão se situar agora, porque vocês já devem ter visto isso na internet facilmente. Tanto para fazer texto, para fazer contrato, tanto para vender produto, fazer design de fotos, fazer imagens, não vai substituir o profissional. Mas se você tinha uma empresa que tinha 50 profissionais, você consegue ter 10 profissionais e uma inteligência artificial fazer o trabalho dos júniors ou dos plenos e manter só os sêniors lá na sua empresa. Se você, o dubladores, a gente tem agora IA que faz a dublagem do filme com o lip sync do ator, como se ele estivesse falando em português, e o timbre, o som de voz do ator, ele está falando em português. Então imagine você assistir o próximo filme do Tom Cruise aí, o próximo Missão Impossível, com a dublagem sendo a voz original do Tom Cruise, a IA modificando, e ele mexendo os lábios como se ele estivesse falando em português. No começo dos anos 2000, me corrija se eu estiver errado com relação à ferramenta, eu não sei se você conhece, mas a gente tinha o Napster. Se eu não me engano era esse o nome, você conseguia baixar as músicas para ouvir, só que não pagava direitos autorais para os músicos. Eu conheci o Emule, o LimeWare, mas... O Emule foi muito famoso, eu usei muito o Emule, tá? Por favor, faz tempo, já passou, peer-to-peer. Usei bastante. E o Torrent, enfim, Pirate Bay. Entrei nessa onda aí numa época da minha vida. A inteligência artificial, fazendo tudo isso, ela não está roubando a propriedade intelectual das pessoas que criaram obras? Então, eu acredito que não. Ela cria algo do zero. Quando ela pega um filme, como eu estou falando do caso do Tom Cruise, que você vai poder ver a dublagem dele.
tem um contrato ali por trás, a empresa vai estar pagando, e a dublagem, ela está criando um áudio do zero, baseado na voz dele, para fazer. Quando você pede para ela criar uma imagem no Midjourney, ou pegar lá no Bard, enfim, seja qual for, ela está criando algo do zero, ela pode até modificar algo presente. Quando a gente pensa em direitos autorais, sim, vai estar se criando ainda toda uma legislação, não só nacional, como mundial, para se tratar sobre inteligência artificial. Porém, vai ter muita coisa que vai correr por fora da legislação. Assim como a gente tem a Deep Web, quando a gente fala de internet, a gente tem linguagens de inteligência artificial abertas que conseguem te ensinar a produzir metanfetamina em casa. Então, essas vão ser descontroladas. Por mais que a gente consiga ter um parâmetro de direitos autorais, tudo direitinho, vai ter muita coisa que vai estar fora de controle, que as pessoas não vão conseguir controlar nesse sentido. Então é importante, pelo menos, as pessoas saberem o que está acontecendo nessa frente, né? Eu me lembro de um movimento muito forte quando a Apple lançou o iTunes, porque no fim das contas o iTunes foi a solução para você comprar música, e o Jobs ele criou uma forma de pagar o artista, pagar a produtora e o usuário conseguir consumir aquela música, e foi isso que criou o Spotify, por exemplo. Enfim, são várias outras ferramentas que a gente tem hoje em função dessa ideia. Imagino que talvez a inteligência artificial vai ser regulamentada para isso, mas a gente está falando de uma aplicação muito superficial também dela, sim, né? Sim. Eu vi uma matéria recentemente falando sobre o biohacking utilizando a inteligência artificial. Sim. Do Casper Crispy, aquela toda... Tem muita coisa doida que está acontecendo que a gente fica assim, como assim? Nessa quinta-feira, alguns dias atrás aí, eu tive no evento da Microsoft Act, eu participei lá como painelista, e uma das pessoas que estava lá era um cara da Microsoft, diretor de tecnologias lá na área de Microsoft, justamente focado nessa parte de inteligência artificial. Ele estava falando comigo de uma startup, de uma empresa, que está desenvolvendo, imagina aquelas pistolinhas laser que você vê a temperatura. Ele está fazendo isso, que bota na boca da pessoa, a pessoa dá uma tossida e ele diz se a pessoa tem Covid ou não. Ou se a pessoa tem câncer no pulmão ou não. Porque a biologia daquela célula é diferente de uma biologia a saliva, aquela gotinha, e o processamento para analisar aquilo ali é uma mistura de inteligência artificial analisando em alto processamento parte química. Então, e eu fiquei assim, como assim? Não entendi. Talvez ninguém tenha entendido, mas imagine, daqui a um mês a gente tem não precisa mais fazer um teste de laboratorial nesse sentido. Você tem um teste laboratorial instantâneo, porque uma IA consegue fazer todo o processamento de cálculo, todo o processamento estrutural ali, fazendo isso. Você tem as IAs hoje que já reconhecem imagem, diagnóstico de imagem. Você bota o diagnóstico de imagem, ela por padrão já consegue detectar onde está o problema no pulmão esquerdo daquele paciente, tem um nódulo X de tanto tamanho. Inteligência artificial para segurança, inteligência artificial para reconhecimento, enfim, muita coisa. É muito louco. É um universo muito doido. Em 2016, eu conheci uma pessoa que estava participando do Watson, que é o da IBM. Né? Sim, meu sócio utilizou o Watson da IBM para predição, alguma coisa quando ele trabalhou na Cargill, na parte de grãos sementes. E o Watson, se não me engano, a primeira operação aqui no Brasil do Watson foi no Hospital do Câncer em Barretos, estava auxiliando os médicos na tomada de decisão para diagnósticos de câncer. Mas o Watson já se tornou assim obsoleto, pelo que eu tenho visto de movimentos no mercado. Sim. A OpenAI aí, que talvez é a empresa da moda, nem sei se ela é a principal, mas é a empresa da moda falando sobre inteligência artificial, está mostrando aplicações. Eu vi o Nora, acho que é Nora o nome esses dias, que é a IA da OpenAI para construir vídeos e fotos. Sora. Isso. Nora. Tá perto. Sogra, Nora, tá tudo ali na família, né? Mas eu fiquei espantado com essa qualidade de aplicação da inteligência artificial. E você está numa área muito peculiar, né? Que é o agronegócio. Exato. Colocando IA. Conta melhor sobre isso. Então, quando o João chegou lá para mim e falou que estava desenvolvendo IA para a padaria, viu aquele produtinho, eu pensei, a gente tem um oceano azul ainda que a gente pode estar explorando. Qual o caminho que a gente vai seguir? A gente vai seguir essa de vender para o pequeno produtor ou para o pequeno comerciante, uma IA para atender a loja dele, o salão de beleza, alguma coisa, ou a gente vai explorar o mercado? Então, eu literalmente sentei ali, vamos dar uma estudada no mercado, e eu vi, qual é o maior mercado do Brasil hoje? É o agronegócio. A gente tem 24,8% do PIB do Brasil vem do agronegócio, vem diretamente do agronegócio, 24,8%, um quarto.
E aí a gente tem uma dor muito forte no agronegócio. 73% das fazendas ainda estão desconectadas da internet. E desses 23% que têm conexão com a internet, 80% fazem exclusivamente de devices mobiles, de 5G, celular, esse tipo de coisa. Então, se a gente consegue levar tecnologia, inteligência para essas pessoas, direto, na mão deles, acabou, é tiro certo. E como a gente leva isso? WhatsApp. O WhatsApp está instalado em 99% dos celulares do brasileiro. É o aplicativo mais instalado. Tem mais WhatsApp instalado do que o aplicativo nativo do celular. Porque a gente tem números de celulares diferentes, iPhone, Samsung, enfim. 99% está lá, WhatsApp. O segundo aplicativo, para vocês terem uma ideia, é o Instagram. 82% dos celulares têm o Instagram instalado. Então, as pessoas já sabem mexer nessa ferramenta. A gente não precisa criar um aplicativo. Tem muita empresa aí que pensa, muito empresário deve estar assistindo, fala assim, não, minha empresa criou um aplicativo, mas não deu muito certo. Para criar um aplicativo, se você pode criar uma solução, um número de WhatsApp que funciona como um aplicativo para o seu cliente. E ele não tem atrito nenhum, ele não precisa baixar, é um número. Ele só vai lá e manda mensagem para esse número e a IA responde diretamente para ele. Foi o que a gente fez. E para agregar valor a isso, o que a gente colocou? A gente modelou essa IA para que ela tire dúvidas sobre cultivo, manejo, controle de pragas. Criamos um marketplace. Então, se eu tenho uma vaca, eu posso falar ali no WhatsApp, quero anunciar uma vaca. Aí ela vai responder qual a arroba, qual a raça. Tira uma foto. Ela vai criar um anúncio e outra pessoa pode falar, quero comprar uma vaca X. Ela vai conectar os dois usuários. Eu posso perguntar ali no AgroZap qual o melhor dia para eu plantar milho. A IA vai ver a minha geolocalização, vai pedir minha geolocalização, eu vou permitir. Ela vai ver a minha precisão e a gente vai utilizar empresas aí de meteorologia. Ela vai falar, olha, na sexta-feira vai chover, talvez o melhor dia para plantar seja na quinta-feira, porque acabou. Isso é uma ferramenta na mão do agricultor fora de série. Ela entende áudio, 60 idiomas, e entende imagem. A gente está criando um módulo agora que a pessoa tira uma foto de uma laranja podre e aí ela reconhece aquela imagem da laranja podre e fala, essa é a praga X. O defensivo agrícola, Meu Deus do céu. O defensivo agrícola para você combater essa praga X é esse daqui. Isso ainda não está pronto. Esse defensivo agrícola você compra na loja X aqui a 350 metros de você, está R$19,90. Entende onde inteligência artificial vai chegar? A pessoa não vai precisar fazer... ela vai resolver todas as dores. As pessoas têm medo de ela ter um controle sobre a vida da pessoa. Tá, é um medo que as pessoas têm, mas não é isso. Inteligência artificial é uma assistente. Assim como a pessoa tem uma Alexa em casa e fala, Alexa, desculpa, vou ativar as Alexa de todo mundo. É Alexa? Quando a gente fala e ela faz uma ativação, faz uma hora, alguma coisa, ela não é inteligente. Imagine você falar com uma que fala assim, me lembre que amanhã eu tenho que fazer um agendamento tal. Ela não precisa, ela vai criar um agendamento para você. Ou, olha, eu tenho uma empresa agora que está desenvolvendo um listening, um aplicativo de escutar, um pingente, que você vai estar andando no dia a dia e você vai falar assim, poxa, eu tenho que me lembrar que quando eu estiver no supermercado eu vou comprar papel higiênico. Quando a sua geolocalização, o GPS, estiver no supermercado, ela vai te lembrar. Cara... Ou seja, falar sozinho já nunca mais vai ser falar sozinho, né? Não, a gente já não fala sozinho. As pessoas sabem que a gente já não fala sozinho. Vocês sabem disso. Quando você tá mexendo no seu Instagram, que você tá ali polêmica, polêmica. Olha o corte. Que você tá falando ali, porque meu cachorro, você quer a ração do meu cachorro, porque cachorro, ração, cachorro, ração. Daqui a pouco você tá ali nos stories, passa ração de cachorro. Você olha assim, hã? Mas o algoritmo é uma caixa preta que tá te escutando ali um pouquinho para te entregar o que você espera. Tá se escutando. A Alexa, por que quando você fala Alexa, ela te escuta? Porque ela tá te escutando sempre. Ela sempre tá com... Obviamente que ela tem um gatilho para ativar. Mas para ela te escutar, você chamando ela tem que estar ligado à função de ela estar escutando. Simples. A mesma coisa o Siri, o OK Google e etc. Então, imagine que você pode ter uma IA que utiliza toda essa estrutura para resolver sua dor, resolver sua solução. Avise a fulano de tal que no churrasco tal eu não vou poder levar. Ou me lembre que eu tenho que levar picanha. E ela vai... Você não precisa criar um churrasco dia tal, lembrete. Não, ela vai entender que o churrasco no dia tal você tem que ter picanha, no dia anterior que a picanha tá X, ela vai poder te falar assim, olha, eu sei que você tem que comprar a picanha para o churrasco dia tal, mas chegou uma promoção de picanha no Mercado X de R$ 59,90 aqui, talvez seja bom você comprar logo agora. Ela vai resolver problemas que a gente não acha que tem. Inteligência artificial é algo fora de série.
E só um ponto aqui que eu gostaria de falar para as pessoas que estão com receio nessa área de trabalho. O que está mudando? Quando a inteligência artificial chega e que vai sumir alguns postos de trabalho, enfim, mas aqueles que se adaptam a trabalhar junto com ela vão decolar. Ou você se adapta a trabalhar junto com a inteligência artificial, ou você se difere completamente para o outro lado. Esses são os pontos que vão ficar. Se você vai num médico e o médico é frio e ele te dá a receita e a IA faz a mesma receita sendo fria, eu prefiro ir na IA. Mas se eu vou num médico que ele me recebe com um sorriso no rosto, um abraço, ele me fala com calor, ele tem um comportamento diferente de uma IA, mesmo que ele entregue um resultado, eu vou atingir um público diferente. Esse público vai continuar querendo ir no médico. Então, a IA vai chegar para substituir o profissional que ela consegue ser igual. O profissional que é diferente, ela não consegue substituir. Se eu tenho um recepcionista, um hoster aqui para me receber na entrada, e ele me recebe resolvendo vários problemas, a IA, eu não vou botar o IA para substituir ele. Mas se eu tenho uma pessoa que só chega aqui, legal, qual é o seu nome? Ah, tá. Eu boto um totem. O totem vai resolver o diferencial que a pessoa, o ser humano tem, não tem. Então a pessoa precisa ter um diferencial quando comparado à inteligência artificial. A mesma coisa a criação de logo. Você vai criar uma logo, você vai na empresa criar aquela logo básica. E ela faz uma logo básica dessa. A pessoa tem que criar algo tipo um cobra, o artista cobra que faz aquelas imagens totalmente diferentes, coloridas e tal. Então, quanto mais diferenciação você tem no seu posto de trabalho com o que uma IA faria no seu lugar, mais chance você tem de se destacar. Eu fiquei imaginando você comentando aí que a IA vai nos escutar e tal, e ela vai responder e resolver algumas coisas. Eu fico imaginando a gente sendo convidado para uma festa na rua, você falar, poxa, aquele dia eu tenho um compromisso, eu não vou poder ir. E a IA solta assim, nesse dia você não tem compromissos. Não. Já pensou? Então, corre esse risco, mas isso vai estar no aprendizado. Se a IA bem treinada, ela vai entender que ela não deve interferir quando está em relacionamento ou em relação com outra pessoa. Há uma curiosidade, tá? Hoje, porque tem um caminho, tem um viés que tá acontecendo agora de inteligência artificial que foge desse padrão. Quando a gente fala Google com Gemini, quando a gente fala Microsoft e OpenAI com GPT, são empresas que colocam regras e colocam parâmetros ali para a IA obedecer. Então, uma IA ela não vai falar eu te amo, nem vai te xingar. Porém, existem inteligências artificiais abertas que a gente está estudando e a gente já está testando, que a IA pode soltar um palavrão ou virar uma namorada virtual, ou ser um psicólogo, ou ser um agrônomo. E ela atua com todas essas frentes com alta qualidade. E cada vez que ela vai treinando, ela vai ficando mais aperfeiçoada. Uma coisa curiosa que eu tinha comentado até aqui, tem uma empresa agora, alguns dias atrás, não a empresa, um russo, divulgou para a gente lá no LinkedIn, uma AI in a box. Ele desenvolveu uma IA nível GPT 3,5 offline, que roda fora da rede, fora da internet. E a pessoa pode ter isso no bolso. Você pode ir para uma área distante que não tem acesso à internet e você ter a sua enciclopédia. Ela pode contar uma história para você, ler um livro para você, te resolver problemas de matemática ou te ajudar a calcular a área da sua plantação. Então, tem muita coisa que está para acontecer. A gente está no início e quem se prepara, quem está de olho, inteligência artificial é isso tudo mesmo? Imagine hoje, você está no início da internet, Web 1. Quando as pessoas começaram a usar discador de internet, American Online, acessar site para ter buscador. As pessoas estão no início. As pessoas hoje têm chance de se posicionar com inteligência artificial para daqui a 5, 6 anos tá bem. Então, acho que é o momento das pessoas olharem assim, legal, vou fazer um curso de IA, vou entrar em contato com esse Davi aí, vamos conversar com ele aí, porque eu tenho uma empresa que precisa de alguma coisa de inteligência artificial, o que ele pode ver de solução aqui para a gente fazer. Acho que é um caminho as pessoas se prepararem para essa revolução que já está acontecendo. Então, além de você ter essa empresa que cuida dessa automação, você também presta serviço de consultoria para a implementação de inovação no meu negócio? Exatamente. Uma coisa curiosa é que quando a gente ia oferecer o AgroZap para algumas empresas chegavam para a gente, você gostei, achei fora de série, tenho interesse de botar minha empresa aí dentro do AgroZap, mas você consegue desenvolver um desse para mim? E a gente viu que existem empresas com demandas de criar sua inteligência artificial para a sua empresa, seja para um treinamento interno, seja para receber o lead de uma campanha online.
A gente consegue criar uma IA que responda a 1000 pessoas simultaneamente que estão chegando de um tráfego pago e direcione, dependendo do número do DDD da mensagem da pessoa, para um atendente diferente, falando com gíria ou não, entendendo áudio ou não, entendendo 60 idiomas ou não a foto, enfim. Imagine você ter isso ali. Imagine que você hoje pode criar... E aí eu falo, a minha posição é, eu não sei o que eu posso criar para sua empresa. Eu sei que eu posso criar algo, porque a cada dia que passa, uma barreira nova de inteligência artificial se quebra. Como há muito tempo, 6 meses atrás, você precisava de 280 gigas para processar uma IA nível GPT-3, e agora, há 5 dias atrás, o russo divulgou um material lá que ele consegue processar uma IA com 8 gigas de memória. Imagine que eu posso criar agora um módulo de inteligência artificial para uma intranet de uma empresa que tem risco da informação vazar ou offline. Não sei, eu consigo criar. É isso que ela precisa? Não sei. Aí daqui a 5 meses a gente descobre que saiu uma nova tecnologia que consegue colocar uma IA no smartwatch. E aí? Quem está na frente nisso? Eu que já estou fazendo para computador, vou migrar para fazer no celular, fazer no relógio. Então, essa questão de ser tailor-made, fazer sob medida, é um dos diferenciais nossos. A gente hoje tem o nosso AgroZap, IA, nós estamos aí com o NDA assinado, tá público aí, com a Embrapa para a gente estar fazendo um produto para eles. A gente está em negociação com algumas outras empresas, essas eu não vou divulgar, mas grandes do agronegócio aí, laranja, cana, enfim, várias empresas nessas áreas. Mas a gente tem contatos também de pessoas que falam, Davi, como é que a gente monta isso? Você consegue montar para minha empresa uma IA para fazer a gestão financeira da minha empresa? Ou para fazer trade? Não sei, acho que consigo. Vamos sentar aqui na mesa, vamos ver se eu consigo. Consigo. Junto com o meu sócio, João, que é um cara, como eu falei, eu só larguei o emprego porque o cara é fora da curva quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial. Ele tem uma imagem muito boa. Lá em 2017, quando o Sam Altman estava comprando o GPU nem era GPT ainda, ia lançar o GPT-1, ele já estava lá comentando com os caras, trocando e-mail. E eu falei assim, caraca, você tá... Não sabia, mas ele já trocava e-mail antes do surgimento do GPT-1, ele já estava GPT-1, GPT-2, ele já estava utilizando, já foi convidado para São Francisco para participar lá com o pessoal da OpenAI. E eu, como assim, você é desse tamanho já? E ele todo... Queremos seu sócio aqui, inclusive. Então, não, é um cara fora da curva, trabalhou muito tempo na área ramo comercial também, e também era diretor comercial de uma multinacional gigante do agronegócio. Se eu falei com ele que se eu recebesse o salário que ele tinha, eu não tinha saído não ia empreender, não. Mas assim, largou para a gente estar nessa loucura de estar desenvolvendo inteligência artificial as a service aí, para tanto o nosso como para outras empresas. Seguindo agora para a reta final do nosso episódio, mas eu quero te fazer uma pergunta de usuário comum, claro, de alguém que cresceu assistindo ficção, e talvez as pessoas em casa também possam pensar a respeito disso. A gente tem várias ficções que dizem que em algum momento a IA também olha e fala, cara, o problema do mundo é a humanidade. Skynet, Ultron, são vários as referências que a gente tem, e muitas outras sairão. Faz muito pouco tempo eu assisti um filme chamado Resistência também, você já viu? Que era, assim, distópico, né? Um futuro distópico, mas parecia estar muito próximo. A IA pode criar consciência? Então, consciência real, minha visão aqui, consciência real, consciência humana, não. Ela pode simular uma consciência? Ela pode simular uma consciência. O maior ponto que eu vejo é, quanto mais poder a gente dá para a inteligência artificial, mais a gente confia nela do que confia em um humano. Por exemplo, se eu chego para você, eu chego para você e pergunto quanto é 9 vezes 9, e você fala 81, e eu boto numa calculadora, não é inteligência artificial, 9 vezes 9, e ela dá resultado 80, existe chance da pessoa falar, peraí, a calculadora deu 80. A pessoa, mesmo que a resposta a gente cresça sabendo que é 81, a gente tem dificuldade de dizer que a máquina está errada. A gente tem dificuldade de dizer que a calculadora errou. Quantas vezes a gente vai fazer um cálculo, a gente sabe a resposta, a gente está vendendo um produto, está vendendo um serviço, a gente calculou, a gente tem consciência, mas a gente usa a máquina, usa uma inteligência para confirmar aquilo. Então imagine que em um estado, sei lá, mais à frente, a gente dependa da inteligência artificial para confirmar algo e ela tem autoridade sobre a gente. Esse é um ponto. Uma decisão judicial,
Imagine uma decisão judicial onde uma IA já estudou todos os casos semelhantes àquele caso que está acontecendo e ela fala, não, esse caso é culpado. E ela, literalmente, ela não tem o lado humano, não tem o lado circunstancial diferenciado daquilo, ela trabalha à base de dados. Então, e a gente simplesmente fala, ela disse, tá dito. E é assim. A gente faz isso hoje com números, mas a gente pode estar fazendo num futuro muito próximo com texto, com semântica, né? E, como eu falei, hoje a gente acredita que qualquer número que aí você botar lá 5.774.000 dividido por 78, ela vai dar um número, a gente não pensa duas vezes se está errado. A gente dá o Ctrl+C e coloca, esse número é o resultado. Acabou. Então, um dos riscos que eu vejo é a superconfiança em uma IA. Que até então, tudo bem, porque normalmente ela vai estar certa. Mas existe um problema de alucinação, que é um problema que a gente fala quando a inteligência artificial ela quer te entregar um resultado e ela não tem. Ela tem uma alucinação, ela inventa, ela cria. Então, esse é uma área que pode ter risco. Mas uma IA chegar agora e controlar o avião e jogar o avião num prédio para explodir e matar 300 pessoas? Não. Isso é minha visão, não sou dono na verdade, mas isso para mim é ficção completa. A gente tem um movimento que eu estava conversando lá com o pessoal na Microsoft, que era inteligências artificiais para cyber-invasão. A gente vai ter um conflito muito grande de IA de um país contra IA de outro país. Imagine, em vez de ter hackers agora invadindo, porque dia a dia existem hackers de um país tentando quebrar o sistema de outro. Dia a dia, as pessoas não conhecem. Vai ter uma IA de um país tentando quebrar a estrutura tecnológica do outro, e enquanto o outro está fazendo isso, outro está fazendo aquilo. Criptografia, segurança de chave, de senha, acabou. Há muito tempo a gente usa força bruta para quebrar uma senha. Imagine você ter uma IA que está tentando quebrar uma senha de 256. Não sei, vai conseguir. Então, é um futuro muito incerto. Por isso que é importante se posicionar desde já. Quanto antes a gente entende o que a inteligência artificial pode mudar o mundo, antes a gente está preparado para se adaptar a ela. Bom, você trouxe aí vários temas importantes, várias coisas que fazem a gente refletir, pensar, dá um frio na barriga, confesso, muito. Dá um frio na barriga. Mas eu entendo que ter entrado nesse mercado para você tem algum sentido. Sim. Tem algum propósito. E o fato de você ter entrado nesse mercado e estar desmistificando, aprendendo, criando, é porque você está buscando algo também. Uhum. E essa vai ser a primeira vez que eu vou trazer essa pergunta, que vai ser uma pergunta-chave, a partir de agora no nosso talk show, a partir de agora no nosso programa. Qual é a razão social da sua empresa? É de refletir, mas a razão social da minha empresa hoje, da AgroZap, é levar tecnologia para quem precisa. Imagine hoje que a Dona Maria, no interior de uma cidade lá da Bahia, sou baiano, o filho dela se machucou e ela não sabe como cuidar dele agora. E ela pode consultar num número de telefone alguém que responde 24 horas por dia, 7 dias por semana, que em 4 segundos dá a resposta completa para ela, podendo ser por áudio ou por texto, entendendo o erro de digitação e gíria dela, e isso salve a vida do filho dela, ou isso salve a lavoura dela, ou isso resolva um problema da colheita dela. E eu entregue isso de forma gratuita. Porque o AgroZap, por mais que ele tenha os seus modelos de negócio, principalmente focado no B2B, a grosso modo, ele é gratuito para qualquer pessoa utilizar e não tem atrito. A pessoa não tem que instalar um aplicativo, fazer o download, nem cadastro. Literalmente um número que você manda um oi e aí ela vai lá, oi, tudo bem, fulana? O que você precisa? E aí ela vai lá e fala, aí você pergunta, eu preciso saber isso, isso e isso, e ela vai, a melhor forma de você cuidar do pulgão do milho é essa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse defensivo. Tem alguma receita caseira? Ah, que uma receita caseira boa é borra de sei lá o quê, com vinagre no pé, resolve. Resolvi o problema dela, grátis, em 2 segundos, ela não precisou de nada. E quando eu levo isso para essa pessoa, eu movo o Brasil. Por quê? A base do Brasil é agronegócio. Você pode gostar ou não. 24,8% do PIB veio do agro. E se eu estou ajudando essas pessoas que compõem esse PIB e eu melhoro a produtividade deles, eu melhoro a condição de vida deles,
eu posso acabar reduzindo o custo da produção, eu posso acabar reduzindo o custo do alimento, eu posso indiretamente ajudar na solução de um problema de alimentação. Eu posso indiretamente ajudar no problema de levar comida para todo mundo, fome no Brasil. Loucura? Loucura, mas tá aqui a mão. E quem quer ajudar nesse projeto, pode ajudar. A pessoa pode, pô, cara, fora de série, eu quero colocar as pessoas, quero divulgar isso, eu quero ajudar. Tá aí uma porta aberta. E o motivo de eu fazer tudo isso é não só melhorar isso para o Brasil, enfim, pode ser para o mundo num futuro muito próximo, mas também ter mais tempo para ficar com a minha filhota. Porque quando essas coisas alavancarem, quando isso tudo... Existem personalidades diferentes para ações diferentes. Existe perfil de inventor, de testador, de criar, e existe perfil de executor. Hoje eu estou como CEO do AgroZap porque a AgroZap precisa agilidade, pivotagem, modelagem, tal. Mas quando ela se torna uma empresa consolidada, provavelmente eu vou entregar isso na mão de um executor, um cara que conhece, que é o cara que vai alavancar isso mais ainda. Eu não tenho apego nenhum para, não, eu tenho que ser o dono, enfim. Então, quando eu passar esse bastão em algum momento, daqui a 3, 4 anos para alguém executor, eu vou poder ficar em casa com minha filhota, assistindo os animes, levando ela para aula de balé, de karatê e participando 100% da vida dela. E aí, você de casa, percebeu quanto o mundo está mudando? Quantas coisas novas estão acontecendo? E talvez por falta de informação você não está antenado com todas essas mudanças. Talvez sua empresa está perdendo dinheiro, perdendo resultado, perdendo cliente, perdendo chance de ser mais competitiva pela falta de informação que você precisa no seu negócio. Bom, eu tenho uma coisa muito boa para te falar se você se preocupou com tudo isso. Nosso programa tem um compromisso de democratizar a educação corporativa, trazendo sempre pessoas de alta relevância nas suas áreas para contarem o que elas fizeram, o que elas estão desenvolvendo, as previsões que elas têm para o seu mercado, que com certeza te farão tomar decisões diferentes. Decisões boas só acontecem através de informação. E Negócio em Foco reforça mais uma vez esse grande compromisso de informar você, empresário, para que você tenha as melhores ideias, os melhores insights compilados de uma forma dinâmica nas nossas entrevistas que acontecem semanalmente. Essa entrevista com o Davi, para mim, trouxe muitas aberturas de ideia, de chances para melhorar cada vez mais todos os nossos negócios. Aqui são todos empresários que criam esse programa também. Eu espero que você tenha tido ideias diferentes para o seu e que a partir de agora você comece a viver mudanças. E se esse episódio entregou alguma coisa boa para você, eu vou te pedir 3 favores. Primeiro, se inscreva no canal. A partir disso, deixe seu like se você realmente gostou do vídeo. E por último, deixe um comentário. Aproveita também e dá uma olhada na descrição do vídeo, que as redes sociais do nosso convidado vão estar aqui. Chama ele para sua empresa, para você ter ideias de como adicionar a inovação ao seu negócio. Quero agradecer mais uma vez a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, um espaço para mais de 130 pessoas sentadas aqui em Alphaville, onde você pode fazer o seu evento. A descrição aqui também traz as redes sociais da Náutica Digital. Aproveito também para te convidar para conhecer mais a fundo o nosso projeto, quem sabe se tornar um dos nossos patrocinadores. Abrimos cotas para patrocinadores e você pode ter a sua marca, o seu produto e a sua empresa expostos na melhor vitrine de negócio com a audiência mais qualificada do YouTube. Negócio em Foco está construindo um legado e eu quero que você faça parte, sendo nosso entrevistado, nosso patrocinador ou um espectador aqui nos nossos estúdios em Alphaville. Davi, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Quero que você conclua aí deixando seus agradecimentos, seu abraço para quem você quiser. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter trazido um tema tão importante e tão relevante que muitas vezes a gente tem a sensação que está distante, mas já bateu na nossa porta e está pedindo para entrar, né? É um tema muito amplo. Queria agradecer a você, equipe da Náutica, patrocinadora, né? Acho que a Daniela por ter me convidado, me aberto a porta aqui. O João, meu sócio, também. É um cara que tem me ajudado bastante. E é isso. O que eu poderia falar aqui para finalizar? 1 hora, 1h30 não é suficiente para a gente falar de tudo que a gente consegue falar de inteligência artificial. É um assunto muito amplo. Se vocês quiserem conhecer mais algo técnico, tá? O que é RAG? O que é LLM? Por que a IA generativa e não, o que é a IA reativa? Enfim, esses assuntos a gente tem um know-how para fazer isso. Meu sócio, para mim, é um dos 10 melhores do Brasil nessa frente. Ele vai falar, não, Davi, calma, mas é. Então, a gente consegue falar sobre outros assuntos mais aprofundados, mais técnicos também. É isso. Obrigado.
E você em casa, mais uma vez, muito obrigado. O Negócio em Foco é isso. Espero você no próximo episódio. Até lá.